Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos seguir com a nossa maratona de relatos dos inscritos. Vamos para a história. Sei que vocês recebem muitos e-mails de pessoas que dizem ter vivido experiências paranormais, mas preciso que alguém ouça minha história. Já são 4 horas da manhã e não consigo dormir há dias. Cada vez que fecho os olhos, revivo tudo novamente. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, trabalho como programador e até 6 meses atrás eu era completamente cético quanto a qualquer coisa sobrenatural. Zombava dos meus amigos que assistiam programas de fantasmas, ria de histórias de terror. Se existisse algo assim, eu dizia, a ciência já teria comprovado. Que idiota eu fui! Estou escrevendo isso porque não aguento mais carregar esse peso sozinho. Minha psicóloga acha que estou sofrendo de estresse pós-traumático. Minha família acredita que tive um surto psicótico. Meus poucos amigos que ainda me falam acham que inventei tudo para chamar atenção. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que senti. E se você está lendo isso, talvez você também saiba que nem tudo neste mundo pode ser explicado pela lógica. Esta é minha história. A história de como uma coisa, uma presença, destruiu minha vida em apenas 4 meses. Tudo começou quando me mudei para o apartamento na Rua das Palmeiras 847, apartamento 32. Era maio de 2024, e eu estava eufórico. Finalmente havia conseguido um lugar só meu, 2 quartos, sala ampla, cozinha americana, um banheiro espaçoso. O prédio era antigo, construído nos anos 80, mas bem conservado. O preço estava abaixo do mercado, o que na época eu atribuía à minha sorte. A proprietária, Dona Margarida, uma senhora de uns 70 anos, foi estranhamente ansiosa para fechar o negócio. Quando perguntei por que o apartamento havia ficado vazio por tanto tempo, ela desconversou, falando apenas que o inquilino anterior teve que se mudar repentinamente. Deveria ter investigado mais. Os primeiros meses foram perfeitos. Trabalhava de casa, tinha minha rotina, meu espaço. Montei meu escritório no segundo quarto, com vista para o pátio interno. Era um ambiente silencioso, ideal para concentração. Meu gato, Pixel, se adaptou rapidamente, explorando cada canto com curiosidade felina. Até que outubro chegou. Foi numa terça-feira, dia 8 de outubro, que percebi o primeiro sinal. Eu estava terminando um código complexo, já passava das 23 horas, quando tive a nítida sensação de que alguém havia passado pela porta do escritório. Um movimento rápido, periférico, como quando alguém caminha pelo corredor e você percebe apenas a sombra. Parei de digitar e olhei diretamente para a porta. Nada. O corredor estava vazio, iluminado pela luz que eu sempre deixava acesa na sala. Pixel estava dormindo na minha cama, então não era ele. Cansaço, murmurei para mim mesmo, voltando ao trabalho. Mas então aconteceu de novo. Exatamente a mesma coisa, um movimento sombrio passando rapidamente pela porta. Desta vez levantei e verifiquei todo o apartamento. Todas as portas estavam trancadas, todas as janelas fechadas. Nada fora do lugar. Nos dias seguintes, o fenômeno se repetiu. Sempre no mesmo horário, entre 23 horas e 23 horas e 30, sempre o mesmo movimento. Comecei a anotar em um caderno, data, horário, duração. Achei que documentar me ajudaria a encontrar uma explicação lógica. Que tolo eu fui em pensar que poderia controlar aquilo com planilhas e anotações. A primeira semana de novembro trouxe mudanças perturbadoras. O fenômeno não estava mais restrito aos movimentos periféricos. Pixel começou a se comportar de forma estranha. Ele que sempre foi um gato sociável e curioso, de repente passou a evitar completamente o corredor que conectava a sala aos quartos. Na quinta-feira, dia 14 de novembro, observei algo que fez meu sangue gelar. Pixel estava bebendo água na cozinha quando de repente parou, as orelhas se eriçaram, e ele olhou fixamente para o corredor. Não era um olhar normal de curiosidade, era medo puro. Ele começou a rosnar baixinho, um som que eu nunca havia ouvido dele fazer. Seguindo seu olhar, não vi nada. Mas a temperatura do ambiente despencou instantaneamente. Em questão de segundos, senti como se tivesse aberto a porta de um freezer industrial. Minha respiração ficou visível no ar. Que diabos? Sussurrei, correndo até o termostato. Ele marcava 24 graus Celsius, temperatura normal. Mas na área do corredor, eu juro que a temperatura estava pelo menos 10 graus mais baixa. Tentei racionalizar. Talvez fosse um problema no sistema de aquecimento. Talvez uma janela mal vedada criasse correntes de ar estranhas.
Passei o fim de semana inteiro procurando explicações técnicas, medindo temperaturas, verificando o isolamento térmico. Não encontrei nada. Na segunda-feira seguinte, dia 18, aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva. Eu estava tomando banho quando ouvi claramente passos no corredor. Não eram passos leves, como de alguém tentando não fazer barulho. Eram passos pesados, deliberados, como de alguém usando botas. Fechei o chuveiro imediatamente e escutei com atenção. Silêncio total. Tem alguém aí? Gritei da cabine do banheiro. Nenhuma resposta. Saí do banho tremendo, não de frio, mas de uma ansiedade que não conseguia explicar. Verifiquei todas as fechaduras, todas as janelas, todos os possíveis pontos de entrada. Tudo seguro. Mas alguma coisa havia caminhado pelo meu corredor enquanto eu tomava banho. Foi naquela noite que vi a figura pela primeira vez. Era 2h17 da manhã de terça-feira, 19 de novembro. Lembro-me do horário exato porque olhei para o relógio digital do micro-ondas assim que acordei. Eu havia adormecido no sofá assistindo Netflix, algo que comecei a fazer porque dormir no quarto estava se tornando cada vez mais difícil. Acordei com uma sensação opressiva no peito, como se alguém estivesse sentado sobre mim. O apartamento estava em silêncio absoluto, nem o zumbido da geladeira podia ser ouvido. Era um silêncio antinatural, pesado, como se o próprio ar tivesse se tornado denso. Abri os olhos lentamente e vi alguma coisa. No meio da sala, a cerca de 3 metros de mim, havia uma figura humanoide feita completamente de sombra. Não era ausência de luz, era algo sólido, uma escuridão densa que parecia absorver a luz ao redor. Tinha aproximadamente 1,80 metros de altura, formato humano, mas sem características faciais definidas. Mesmo assim, eu sabia que estava sendo observado. A figura permaneceu imóvel por 15 segundos eternos. Nesse tempo, senti minha temperatura corporal despencar, minha respiração se tornou difícil, e um terror primitivo tomou conta de cada célula do meu corpo. Era como se meu DNA estivesse gritando perigo em letras maiúsculas. Então, tão subitamente quanto apareceu, a figura se dissolveu. Não desapareceu, dissolveu, como fumaça sendo dispersa por uma ventania invisível. Fiquei no sofá, paralisado, por mais 2 horas. Não conseguia me mover, não conseguia piscar. Fiquei olhando fixamente para o ponto onde a figura havia estado, esperando que reaparecesse. Quando o sol nasceu, finalmente consegui me levantar. Corri para o banheiro e vomitei violentamente. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo d'água. Não foi real, repeti para mim mesmo como um mantra. Foi um pesadelo. Foi paralisia do sono. Foi qualquer coisa menos real. Mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Depois daquele primeiro encontro direto, minha vida começou a desmoronar rapidamente. A figura, que passei a chamar mentalmente de A Sombra, começou a aparecer com frequência crescente. Na primeira semana após o avistamento inicial, ela aparecia a cada 3 ou 4 noites. Sempre em locais diferentes, no corredor, no canto do quarto, uma vez até mesmo parada ao lado da geladeira. Sempre me observando. Sempre em silêncio. Parei de trabalhar à noite. Instalei luzes em todos os cômodos e as deixava acesas 24 horas por dia. Minha conta de energia elétrica triplicou, mas eu não me importava. A escuridão havia se tornado minha inimiga. Pixel, meu companheiro de 5 anos, começou a se esconder embaixo da cama e só saía para comer ou usar a caixa de areia quando eu estava presente. Uma vez o encontrei tremendo violentamente, olhando fixamente para um canto vazio do quarto. Quando segui seu olhar, senti um frio sobrenatural naquele local específico. Meu trabalho começou a sofrer. Não conseguia me concentrar. Cometia erros básicos em códigos que normalmente faria de olhos fechados. Meu chefe começou a questionar minha produtividade. Mas o pior eram as noites. A sombra não se contentava mais em apenas aparecer. Ela começou a interagir com o ambiente. Ouvia portas batendo suavemente às 3 horas da manhã. Encontrava gavetas abertas pela manhã, gavetas que eu tinha certeza de ter deixado fechadas. A temperatura de cômodos específicos despencava sem motivo aparente. Uma noite, era 2 de dezembro, acordei com o som da torneira da cozinha pingando. Fui verificar e a encontrei aberta, com um fio constante de água escorrendo. O estranho é que a água estava gelada demais. Toquei o metal da torneira e quase queimei meus dedos,
Estava gelado como gelo seco. Fechei a torneira e voltei para o quarto. 5 minutos depois, o som de pingos recomeçou. Isso se repetiu 6 vezes naquela noite. Na manhã seguinte, liguei para um encanador. Ele verificou toda a instalação e disse que estava tudo perfeitamente normal. Torneira novinha, disse ele. Não tem como dar defeito assim. Foi quando comecei a anotar tudo obsessivamente. Comprei 3 cadernos e documentei cada evento paranormal: horário, duração, temperatura ambiente, comportamento do gato, sensações físicas. Pensei que se conseguisse encontrar um padrão, poderia entender o que estava acontecendo. Os padrões que encontrei me assombraram mais do que me tranquilizaram. Depois de 2 semanas de documentação obsessiva, comecei a notar padrões que me gelaram o sangue. Horário: 89% das aparições aconteciam entre 2 horas e 4 horas da manhã. O horário mais comum era 3 horas e 17. Localização: a sombra nunca aparecia no mesmo local 2 noites consecutivas, mas seguia uma rotação específica: sala, corredor, quarto, banheiro, cozinha, e depois recomeçava o ciclo. Duração: as aparições estavam ficando mais longas. No início duravam 10-15 segundos. Agora algumas chegavam a 3-4 minutos. Comportamento: a figura estava se tornando mais assertiva. No início apenas observava. Agora se movia pelo apartamento, interagia com objetos, e em algumas ocasiões parecia estar tentando se comunicar. O mais aterrorizante de tudo: as aparições estavam se sincronizando com meu ciclo de sono. Era como se a sombra soubesse exatamente quando eu estava mais vulnerável. Na noite de 10 de dezembro, algo mudou drasticamente. Eu estava deitado na cama, fingindo dormir, havia parado de conseguir dormir de verdade, quando senti a temperatura despencar. Abri os olhos lentamente e a sombra estava no pé da cama, como sempre. Mas desta vez, ela se moveu. Lentamente, deliberadamente, a figura caminhou ao redor da cama até chegar ao meu lado. Estava tão próxima que, se fosse uma pessoa real, eu poderia sentir sua respiração. Não havia respiração. Não havia som algum. Apenas uma presença malévola tão intensa que meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Então, pela primeira vez, a sombra tentou se comunicar. Não foram palavras. Foi uma pressão mental, como se pensamentos que não eram meus estivessem sendo inseridos na minha cabeça. Não consegui entender exatamente o que ela estava tentando dizer, mas a sensação era de fome. Uma fome terrível, insaciável, direcionada especificamente para mim. Fechei os olhos com força e comecei a rezar, eu que não ia à igreja há mais de 10 anos. Quando abri os olhos novamente, a sombra havia desaparecido, mas uma marca permaneceu na carpete ao lado da cama. Uma impressão escura, como se algo muito pesado e frio tivesse estado ali. A marca ficou visível por 3 dias antes de desaparecer gradualmente. Foi quando decidi que precisava de ajuda profissional. Na manhã seguinte ao incidente da comunicação, liguei para um psiquiatra. Dr. Roberto Mendes, especialista em transtornos de ansiedade e estresse pós-traumático. Marquei uma consulta de emergência. Alucinações podem ser causadas por diversos fatores. Ele me explicou após ouvir um resumo da minha situação. Estresse extremo, privação de sono, isolamento social. Vou prescrever um ansiolítico leve e algumas sessões de terapia. Tomei a medicação religiosamente. Frequentei as sessões de terapia 2 vezes por semana. Tentei técnicas de respiração, meditação, exercícios de grounding. Nada funcionou. A sombra continuava aparecendo. Pior, ela parecia estar ficando mais forte, mais definida, mais real. Decidi tentar uma abordagem mais técnica. Comprei equipamentos de medição, termômetro digital infravermelho, medidor de campos eletromagnéticos, gravador de áudio de alta sensibilidade, até mesmo um detector de movimento. Os resultados foram perturbadores. Temperatura. Durante as aparições, a temperatura local despencava até 15 graus. O termômetro confirmava algo que meu corpo já sabia. Campos eletromagnéticos. Picos anômalos sempre coincidiam com os avistamentos. Áudio. O gravador captava sussurros quase inaudíveis em frequências muito baixas. Quando amplificava o áudio, parecia meu nome sendo repetido. Movimento. O detector disparava constantemente, indicando movimento em locais vazios. Mostrei esses dados para Dr. Mendes. Ele sugeriu que eu poderia estar inconscientemente manipulando os equipamentos durante episódios dissociativos.
Você quer que eu acredite que estou criando campos eletromagnéticos com minha mente? Perguntei, frustrado. A mente humana é mais poderosa do que imaginamos, foi sua resposta diplomática. Desisti da abordagem científica tradicional e decidi explorar alternativas. Encontrei Maria Santos através de um fórum online sobre experiências paranormais. Ela se descrevia como sensitiva e alegava ter 20 anos de experiência lidando com entidades problemáticas. Maria veio ao meu apartamento numa quinta-feira à tarde, 19 de dezembro. Era uma mulher de meia idade, aparência completamente normal, mas assim que entrou no apartamento seu comportamento mudou drasticamente. Há algo muito errado aqui, disse ela, parando abruptamente no meio da sala. A energia está corrompida. Quando foi que isso começou? Contei toda a história. Maria me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais em um caderno pequeno. O que você está descrevendo não é um fantasma comum, ela explicou. Fantasmas são espíritos de pessoas que morreram. Isso é outra coisa. Algo que nunca foi humano. O que você quer dizer? Existem entidades que se alimentam de energia humana, especialmente energia emocional negativa. Medo, desespero, ansiedade, são como vitaminas para elas. Quanto mais você tem medo, mais forte ela fica. Maria sugeriu uma limpeza energética do apartamento. Queimamos sálvia em todos os cômodos, ela recitou algumas orações em latim. Colocamos sal grosso nos cantos das paredes. Por 3 noites, nada aconteceu. Comecei a ter esperança. Na quarta noite, a sombra voltou. Mas agora estava diferente, mais densa, mais definida, quase sólida. E pela primeira vez, ela não ficou parada. Ela caminhou lentamente pelo apartamento durante quase 1 hora, como se estivesse patrulhando. Liguei para Maria desesperado. A limpeza pode ter funcionado temporariamente, ela explicou, mas se a entidade já estabeleceu uma conexão forte com você, ela pode voltar. E às vezes volta mais agressiva. O que eu faço agora? Você precisa sair daí, pelo menos temporariamente. Quebrar o ciclo, enfraquecer a conexão. Mas eu não tinha para onde ir, minha família morava em outra cidade, meus poucos amigos íntimos já estavam cansados das minhas histórias malucas. Foi quando lembrei da minha irmã Clara. Clara mora em São Paulo, a 3 horas de distância daqui. Somos próximos, mas ela é extremamente cética quanto a qualquer coisa sobrenatural. Trabalha como advogada, mente completamente lógica e racional. Liguei para ela em desespero na sexta-feira, 20 de dezembro. Lucas, você está bem? Sua voz está estranha, foi a primeira coisa que disse. Contei tudo. Esperava que ela risse, que me chamasse de maluco, que sugerisse um psiquiatra melhor. Mas Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Você está falando sério, não está? Perguntou finalmente. Nunca estive tão sério na minha vida. Ok. Vou aí este fim de semana. Vou passar a noite no seu apartamento e ver por mim mesma o que está acontecendo. Clara chegou no sábado à tarde. Assim que entrou no apartamento, notou Pixel escondido embaixo da cama. Ele sempre foi assim tímido? Perguntou. Não. Isso começou junto com tudo o resto. Passamos a tarde conversando. Ela me ajudou a cozinhar, assistimos um filme. Por algumas horas, me senti quase normal novamente. Clara tem esse efeito. Sua presença é reconfortante, estabilizadora. Fomos dormir por volta das 23 horas. Ela ficou no sofá, eu no meu quarto. Por precaução, deixei a porta aberta para que pudéssemos conversar se necessário. Se alguma coisa estranha acontecer, você me acorda, disse Clara. Pode deixar. Mas no final, foi ela quem me acordou. Eram 2h30 quando ouvi Clara gritando meu nome. Corri para a sala e a encontrei sentada no sofá, completamente pálida, olhando fixamente para o corredor. Lucas, o que diabos foi aquilo? O que você viu? Uma pessoa feita de sombra. Estava parada bem ali, apontou para o corredor, olhando diretamente para mim. Por pelo menos 2 minutos. Senti um alívio terrível. Não estava louco. Não estava imaginando coisas. Era alta. Com formato humano, mas sem rosto. Exatamente. E fez um frio terrível do nada. Como se alguém tivesse aberto um freezer. Clara ficou tremendo por mais de 1 hora. Nos revezamos tomando café e conversando até o amanhecer.
Ela me fez prometer que procuraria uma solução imediatamente. Isso não é normal, Lucas. Não é psicológico. Existe alguma coisa neste apartamento que não deveria existir. No domingo à tarde, antes de voltar para São Paulo, Clara me deu um ultimato. Você tem duas opções: procura ajuda especializada ou vem morar comigo temporariamente. Não vou deixar meu irmão ser atormentado por... seja lá o que for isso. Através do mesmo fórum onde encontrei Maria, consegui o contato de Dr. Eduardo Ferreira, um parapsicólogo com formação em física que se especializava em fenômenos anômalos residenciais. Doutora Ferreira era completamente diferente de Maria. Cerebral, metódico, cheio de equipamentos científicos. Ele chegou ao apartamento numa segunda-feira, 23 de dezembro, com 2 maletas cheias de instrumentos. Vou passar 3 noites aqui, explicou, documentando tudo o que acontecer. Se houver realmente algo anômalo, meus equipamentos vão detectar. Ele instalou câmeras infravermelhas, sensores de temperatura, medidores de campo magnético, detectores de movimento ultrassônicos, gravadores de espectro completo, até mesmo um contador Geiger para medir radiação. Se existe uma entidade aqui, Doutora Ferreira explicou, ela deve ter alguma forma de manifestação física para ser capaz de interagir com o ambiente como você descreve. Na primeira noite, nada aconteceu. A sombra não apareceu. Talvez ela saiba que está sendo observada, sugere. Entidades conscientes podem demonstrar esse tipo de comportamento evasivo, concordou Doutora Ferreira. Na segunda noite, por volta das 3h15, todos os equipamentos dispararam simultaneamente. As câmeras infravermelhas mostraram uma massa escura móvel no corredor. Não era ausência de calor, mas algo que absorvia ativamente a radiação infravermelha. Os sensores de temperatura registraram uma queda de 18 graus em menos de 10 segundos. O campo magnético mostrou distorções severas. Mas o mais impressionante foi o gravador de espectro completo. Ele captou sons em frequências abaixo da audição humana, um padrão rítmico que, quando ajustado para frequências audíveis, soava como respiração pesada. Isso é impossível, murmurou Doutora Ferreira, verificando os dados em tempo real. Não deveria existir. A terceira noite foi a mais aterrorizante. A sombra não apenas apareceu, ela interagiu diretamente com os equipamentos. Uma das câmeras foi fisicamente movida, seus suportes dobrados como se algo muito forte tivesse forçado uma mudança de ângulo. Um dos sensores de temperatura foi completamente destruído. Encontramos apenas fragmentos espalhados pelo chão. E Doutora Ferreira viu a sombra face a face. Era inteligente, ele me disse na manhã seguinte, visivelmente abalado. Não era apenas uma manifestação residual ou uma alucinação coletiva. Aquela coisa estava ciente da minha presença, dos equipamentos, de tudo ao redor. O que você acha que ela é? Honestamente, não tenho ideia. Em 20 anos estudando fenômenos paranormais, nunca vi nada assim. Mas posso garantir uma coisa: não é seguro você continuar aqui. Doutora Ferreira me deixou cópias de todos os dados coletados, gigabytes de vídeos, áudios, leituras de sensores. Se algum dia você quiser provar para alguém que isso realmente aconteceu, disse, você tem evidências. Mas naquele momento, evidências eram a menor das minhas preocupações. Eu só queria que aquilo parasse. Após a visita do Doutora Ferreira, a sombra mudou completamente seu comportamento. Era como se a presença dele tivesse despertado algo mais agressivo, mais territorialista. As aparições se tornaram diárias. Não mais restritas ao período noturno, a sombra começou a aparecer durante o dia também. Uma vez a vi refletida no monitor do meu computador enquanto trabalhava. Outra vez, ela estava parada na cozinha quando fui buscar água. Pixel parou completamente de comer. Levei-o ao veterinário, que não encontrou nada fisicamente errado. Talvez seja depressão felina, sugeriu. Mudanças no ambiente podem afetar animais sensíveis. Se soubesse. A noite de 2 de janeiro foi o ponto de ruptura. Eu estava deitado na cama, tentando desesperadamente dormir, quando senti o colchão afundar ao meu lado. Era como se alguém tivesse se sentado na beirada da cama. Abri os olhos lentamente e a sombra estava ali, mais próxima do que nunca. Não parada ao lado da cama, mas literalmente sentada sobre o colchão, inclinada em minha direção. Pela primeira vez, consegui distinguir algo parecido com um rosto na escuridão, vazios mais profundos onde deveriam estar os olhos, uma depressão onde seria a boca.
Não eram características físicas, mas ausências tão intensas que criavam a impressão de traços faciais. E então ela falou. Não com voz, mas diretamente na minha mente. Uma comunicação que saltou qualquer filtro sensorial e se instalou diretamente nos meus pensamentos. Por que você resiste? Seria tão mais fácil apenas aceitar. O terror que senti naquele momento vai além de qualquer descrição. Não era apenas medo, era como se cada instinto de sobrevivência que a humanidade desenvolveu ao longo de milhões de anos estivesse gritando em pânico absoluto. Você pertence a mim agora. A voz mental continuou. Sinto sua energia há meses. Tão saborosa, tão nutritiva. Tentei me mover e descobri que estava completamente paralisado. Não conseguia mexer nem os dedos. Cada momento de medo que você sente me fortalece. Cada noite de sono perdido me alimenta. Você tem sido um anfitrião perfeito. Foi então que entendi. Eu não estava sendo apenas observado ou atormentado. Estava sendo lentamente consumido. A sombra estava se alimentando de mim, da minha energia vital, do meu medo, da minha sanidade. A paralisia durou quase 1 hora. Durante todo esse tempo, a sombra permaneceu sentada ao meu lado, irradiando uma satisfação malévola palpável. Eu podia sentir algo sendo drenado de mim, como sangue sendo sugar lentamente por uma sanguessuga invisível. Quando finalmente consegui me mover, a sombra havia desaparecido. Mas eu sabia que algo fundamental havia mudado. Olhei no espelho do banheiro e vi que meu rosto havia envelhecido anos em uma única noite. Rugas que não estavam lá antes, olheiras profundas, uma palidez cadavérica. Era quinta-feira. Liguei para minha irmã, para a doutora Ferreira, para Maria, para qualquer pessoa que pudesse me ajudar. Todos me disseram a mesma coisa: eu precisava sair daquele apartamento imediatamente. Mas era tarde demais. Eu não conseguia mais sair. Nos dias seguintes ao contato direto, descobri algo aterrorizante. Não conseguia mais deixar o apartamento. Não era uma impossibilidade física. As portas funcionavam normalmente, as fechaduras abriam, não havia barreiras visíveis. Mas cada vez que tentava sair, uma ansiedade paralisante tomava conta de mim. Minhas pernas ficavam pesadas como chumbo, minha respiração se tornava difícil, e uma voz mental, sua voz, sussurrava: onde você pensa que está indo? A primeira vez que tentei sair foi no sábado, 4 de janeiro. Precisava comprar comida. Minha geladeira estava vazia há dias. Peguei as chaves, me dirigi à porta, girei a maçaneta e simplesmente não consegui dar o passo seguinte. Era como se uma parede invisível existisse exatamente no limiar da porta. Não física, mas psicológica. Um terror tão intenso que meu corpo se recusava a obedecer aos comandos do meu cérebro. Você não precisa sair, a voz mental sussurrou com satisfação perversa. Eu cuido de você agora. Passou-se uma semana. Sobrevivi com os últimos restos de comida que havia em casa. Pixel estava cada dia mais fraco, recusando-se a comer completamente. Eu o levava até a tigela de ração, mas ele apenas olhava para mim com aqueles olhos amarelos cheios de um medo que espelhava o meu. Clara ligava diariamente, preocupada com meu silêncio crescente. Lucas, você está bem? Faz uma semana que não sai de casa. Estou trabalhando num projeto importante. Não posso ser interrompido. Você está mentindo. Sua voz está diferente. Vou aí agora. Não! Gritei, surpreso com minha própria veemência. Não, não precisa. Estou bem. Mas eu não estava bem. A cada dia que passava, sentia como se pedaços de mim estivessem sendo lentamente arrancados. Minha reflexão no espelho mostrava alguém que eu mal reconhecia. Rosto cavado, olhos fundos, uma expressão de desespero permanente. E a sombra estava sempre presente agora. Não mais uma aparição noturna, mas uma companhia constante. Às vezes sentada no sofá ao meu lado enquanto eu trabalhava. Outras vezes parada na cozinha, observando-me comer. Uma presença silenciosa, mas inequivocamente faminta. Foi na segunda semana de janeiro que descobri a verdade sobre o apartamento. Na terça-feira, 14 de janeiro, consegui juntar coragem suficiente para pesquisar a história do meu apartamento online. O que encontrei me fez questionar se algum dia conseguiria sair dali vivo. Nos últimos 10 anos, o apartamento 32 teve 7 inquilinos. Todos se mudaram repentinamente após períodos que variavam entre 3 a 6 meses. Mas 3 deles. 3 nunca saíram.
Marcos Ribeiro, 34 anos, programador, mudou-se para o apartamento em março de 2019. Foi encontrado morto em outubro do mesmo ano. Causa da morte: falência múltipla dos órgãos de origem indeterminada. O corpo foi descoberto apenas uma semana após a morte, apesar de vizinhos relatarem ter ouvido movimento no apartamento durante esse período. Ana Carolina Santos, 29 anos, designer, inquilina de janeiro a junho de 2021. Morreu de parada cardíaca súbita em uma madrugada de junho. Não tinha histórico de problemas cardíacos. Vizinhos relataram comportamento cada vez mais recluso nas semanas anteriores à morte. Roberto Kim, 31 anos, contador, último inquilino antes de mim. Mudou-se em setembro de 2023, encontrado morto em dezembro. Causa da morte: desidratação e desnutrição severas. Aparentemente havia parado de sair do apartamento nas últimas semanas de vida. 3 mortes. Todas de homens jovens, profissionais, que moravam sozinhos. Todas precedidas por comportamento reclusivo e perturbações relatadas pelos vizinhos. O padrão era óbvio e aterrorizante. A sombra não estava apenas me atormentando. Ela estava me matando lentamente, sugando minha força vital até que não restasse nada. Consegui encontrar o número de telefone da mãe de Roberto Kim. Liguei numa manhã de quinta-feira, fingindo ser um jornalista investigando mortes misteriosas em apartamentos alugados. Meu filho era completamente saudável, disse Dona Luísa com a voz embargada. Nas últimas semanas de vida, ele dizia que não conseguia sair de casa. Que havia algo no apartamento que não o deixava ir embora. Ele mencionou ver alguma coisa. Figura sombria. Dizia que estava sendo observado o tempo todo. Nós achamos que era depressão, estresse do trabalho. Se soubéssemos. A senhora chegou a visitar o apartamento? Uma vez. Senti um frio terrível assim que entrei. E o gato do Roberto? O pobre animal estava esquelético, morrendo de medo. Tivemos que sacrificá-lo depois que Roberto morreu. O veterinário disse que era como se ele tivesse desenvolvido um medo patológico de tudo. Desliguei o telefone em choque. Olhei para Pixel, que estava escondido embaixo da mesa da cozinha, e vi o mesmo destino se aproximando. A sombra havia matado 3 pessoas antes de mim. Eu seria o 4. Mas havia uma diferença: eu sabia o que estava acontecendo. Saber a verdade sobre as mortes anteriores me deu uma clareza terrível. Eu tinha no máximo algumas semanas antes que a sombra terminasse de me drenar completamente. Precisava agir rapidamente. Liguei para a doutora Ferreira numa manhã de sexta-feira. Doutora Ferreira, preciso da sua ajuda urgentemente. Descobri que houve outras mortes neste apartamento. A entidade não está apenas me atormentando, está me matando. Lucas, onde você está agora? No apartamento. Não consigo sair. Ela não deixa. Entendo. Isso confirma algumas teorias que desenvolvi depois da minha visita. Acredito que a entidade estabeleceu um vínculo parasitário com você. Ela precisa manter você próximo para se alimentar de sua energia vital. Como quebro esse vínculo? Teoricamente, você precisa interromper o ciclo de alimentação. A entidade se fortalece com medo, ansiedade, isolamento. Se conseguir quebrar pelo menos um desses elementos. Mas eu não consigo sair daqui. Não fisicamente. Mas talvez possamos trazê-las pessoas para você. Quebrar o isolamento, criar um ambiente menos propício para a entidade. Esse foi o início do meu plano desesperado. Liguei para Clara e confessei tudo, sobre as mortes anteriores, sobre minha incapacidade de deixar o apartamento, sobre o plano do doutora Ferreira. Meu Deus, Lucas! Por que não me contou isso antes? Por que soa como loucura? Porque eu mesmo mal acredito que está acontecendo. Estou indo aí. Hoje mesmo. Clara, pode ser perigoso. Se a sombra se sentir ameaçada. Não me importo. Você é meu irmão. Clara chegou no sábado à tarde com uma mochila cheia de suprimentos, comida, água, até ração para gatos. Mas mais importante, ela trouxe algo que eu havia perdido: esperança. A presença dela mudou imediatamente a atmosfera do apartamento. A temperatura subiu alguns graus. Pixel saiu de seu esconderijo pela primeira vez em dias, e eu senti uma energia que não experimentava há semanas. A sombra não apareceu naquela primeira noite. Está funcionando,
disse Clara no domingo de manhã. Sua aparência está melhor. Você parece mais vivo. Mas nossa comemoração foi prematura. Na segunda noite, a sombra voltou com uma fúria terrível. Segunda-feira, 20 de janeiro, 3h17 da manhã. Clara e eu estávamos dormindo, ela no sofá, eu no meu quarto, quando fomos despertados por um som que jamais esquecerei, um rugido grave, gutural, que parecia vir das próprias paredes do apartamento. Corri para a sala e encontrei Clara petrificada no sofá, olhando para a maior manifestação de assombra que eu já havia visto. A figura não era mais humanoide, havia se transformado em uma massa escura ondulante que se estendia do chão ao teto, preenchendo quase todo o corredor. E estava furiosa. Como você ousa? A voz mental rugiu dentro das nossas cabeças simultaneamente. Clara gritou de dor, segurando as têmporas. Como você ousa trazer outros para o meu território? A temperatura despencou tão rapidamente que nossa respiração ficou instantaneamente visível. As lâmpadas começaram a piscar violentamente, e ouvi o som de vidro se estilhaçando, os espelhos do banheiro haviam se partido. Você pertence a mim. A sombra continuou, avançando pela sala como uma onda negra. 3 antes de você entenderam isso. 3 se entregaram voluntariamente no final. Você também irá. Lucas, Clara sussurrou, tremendo. Ela está falando comigo também. Posso ouvir a voz dela na minha cabeça. Foi então que percebi a estratégia de A Sombra. Se não conseguia me isolar removendo minha irmã, ela tentaria corrompê-la também. Transformá-la numa fonte adicional de energia. Sim. A voz mental confirmou com prazer sádico. 2 anfitriões são melhor que 1. E o medo dela é tão delicioso. Mas Clara, abençoada seja, reagiu de uma forma que a sombra não esperava. Ela ficou de pé, olhou diretamente para a massa sombria, e gritou. Vai se fuder, sua aberração parasita. O efeito foi instantâneo. A sombra recuou como se tivesse sido fisicamente golpeada. A temperatura subiu alguns graus, as luzes pararam de piscar. Clara, o que você fez? Ela se alimenta de medo, certo? Então pare de ter medo dela. Clara estava transformada, de irmã protetora para guerreira determinada. Fique com raiva. Fique indignado. Como essa coisa se atreve a entrar na sua casa, aterrorizar você, matar pessoas inocentes? E pela primeira vez em meses, senti algo além de terror, fúria pura. Impossível! A sombra murmurou, sua forma começando a se fragmentar. O medo, onde está o medo? Você matou pessoas inocentes, gritei, toda a raiva reprimida finalmente encontrando uma saída. Você destruiu vidas. Você torturou animais indefesos. Quem diabos você pensa que é? A sombra começou a se dissolver, mas sua voz mental se tornou mais desesperada, mais agressiva. Sem medo, eu morro de fome. Sem medo, não posso existir. Você me deve meses de alimentação. Você é minha propriedade. Eu não sou propriedade de ninguém, bradei, avançando em direção à forma se dissolvendo. Você é um parasita. Um lixo. Sai da minha casa. Clara se juntou a mim. Sai daqui. Você não é bem-vinda. Esta é a casa do meu irmão, não sua. A sombra deu um último rugido de frustração e raiva antes de se desintegrar completamente. O silêncio que se seguiu foi o mais doce que já experimentei. Depois do confronto direto, algo fundamental mudou. A presença opressiva que havia dominado o apartamento por meses havia se enfraquecido drasticamente. Pela primeira vez desde outubro, consegui respirar profundamente sem sentir peso no peito. Clara e eu passamos os próximos 3 dias organizando minha mudança. Ela havia trazido caixas de São Paulo, e trabalhamos obsessivamente para embalar todos os meus pertences. Você precisa sair daqui hoje, ela insistia. Enquanto a entidade está fraca. Pixel, notavelmente, começou a comer novamente. Seu comportamento mudou drasticamente. Ele voltou a ser o gato curioso e sociável que eu conhecia. Várias vezes o peguei olhando para os cantos que antes o aterrorizavam, como se verificasse que o perigo havia passado. Na quinta-feira, 23 de janeiro, testei minha capacidade de sair do apartamento. Peguei as chaves, caminhei até a porta, girei a maçaneta, e consegui dar o passo para fora. Pela primeira vez em quase um mês, estava no corredor do prédio. O alívio foi tão intenso que desabei em lágrimas.
Clara me encontrou no corredor 5 minutos depois. Mas sabíamos que não havia acabado. Conseguiu. Consegui. Posso sair. Estou livre. Mas eu sabia que precisava sair definitivamente. A sombra havia se enfraquecido, não desaparecido. Se ficasse muito tempo, ela poderia se reagrupar, se fortalecer novamente. Carregamos todas as minhas coisas para a van alugada que Clara havia trazido. Pixel viajou numa caixa de transporte, miauando ocasionalmente, sons que me pareceram música celestial comparados ao silêncio aterrorizado dos últimos meses. Antes de partir, decidi fazer uma última coisa antes de deixar o prédio pela última vez. Colei um envelope na porta do apartamento 32. Dentro, uma cópia impressa desta mesma carta que estou enviando para vocês, junto com todos os dados coletados pelo Dra. Ferreira e uma explicação detalhada sobre a entidade parasitária. Também liguei para Dona Margarida, a proprietária. Dona Margarida, sou Lucas, inquilino do apartamento 32. Preciso falar com a senhora sobre algo muito importante. Ah, Lucas. Você vai se mudar também, não é? Igual aos outros. A senhora sabia, não sabia? Sobre as mortes, sobre a entidade? Um longo silêncio. Eu suspeitava. Mas quem ia acreditar? Uma viúva de 70 anos falando de fantasmas? Por que não fecha o apartamento? Por que continua alugando? Porque preciso da renda, moço. É minha única fonte de sustento. E eu pensei que se as pessoas soubessem como lidar com isso. Dona Margarida, isso é homicídio por negligência. A senhora está enviando pessoas para morrer. Mas você saiu. Você conseguiu. Porque tive ajuda. Porque descobri a verdade a tempo. Os outros 3 não tiveram essa sorte. Deixei um ultimato claro. Ou ela fechava o apartamento permanentemente, ou eu levaria toda a evidência coletada para a polícia e para a imprensa. Dona Margarida concordou relutantemente em lacrar o apartamento. Hoje, 15 de janeiro de 2025, moro com Clara em São Paulo há 3 semanas. Estou escrevendo esta carta às 4 horas da manhã porque ainda não consegui voltar a dormir normalmente. Talvez nunca consiga. As cicatrizes psicológicas são profundas. Tenho pesadelos constantes, ataques de ansiedade quando fico sozinho por muito tempo, e uma paranoia permanente sobre sombras e cantos escuros. Dr. Mendes diz que é PTSD severo e que pode levar anos de terapia para melhorar. Mas estou vivo. Estou livre. E mais importante, agora sei que não estava louco. Pixel está completamente recuperado. Ele voltou a ser o gato brincalhão de antes, como se os últimos meses tivessem sido apenas um pesadelo ruim. Gatos, aparentemente, têm uma capacidade maior de recuperação que humanos quando se trata de traumas sobrenaturais. Por que estou compartilhando esta história com vocês? Primeiro, porque preciso que alguém mais saiba. Preciso que esta experiência seja documentada, registrada, preservada. Se algo acontecer comigo, se a sombra encontrar uma forma de me rastrear, vocês terão um registro completo. Segundo, porque pode haver outras pessoas passando pela mesma situação. Se você está lendo isso e reconhece os sintomas, aparições sombrias, temperatura despencando, isolamento crescente, incapacidade de sair de casa, saiba que não está louco. E saiba que é possível escapar. O segredo é quebrar o ciclo de alimentação da entidade. Ela se fortalece com medo, ansiedade, desespero. Substitua esses sentimentos por raiva, indignação, determinação. Não enfrente a situação sozinho. Parasitas como a sombra dependem do isolamento. Busque ajuda, traga pessoas para perto de você, mantenha conexões com o mundo exterior. E se nada mais funcionar, saia. Simplesmente saia. Perca o depósito, quebre o contrato, abandone seus pertences se necessário. Nenhuma casa vale sua vida. Há forças neste mundo que a ciência ainda não compreende completamente. Entidades que existem nas fronteiras entre dimensões, se alimentando de energia humana. A sombra não foi a primeira, e certamente não será a última. Mas elas podem ser vencidas. Mantenham-se seguros. Confiem nos seus instintos. E se algum dia se encontrarem numa situação similar à minha, lembrem-se, vocês são mais fortes do que qualquer parasita interdimensional. O medo é a comida deles. A coragem é nossa arma. Acabei de receber uma ligação de Dona Margarida.
Ela disse que voltou ao apartamento ontem à noite para recolher algumas coisas que haviam ficado e encontrou todas as luzes acesas, todas as torneiras abertas, e uma palavra escrita com condensação no espelho do banheiro: volte. A sombra ainda está lá. Mas eu não vou voltar. Nunca mais. Se vocês decidirem investigar o apartamento 32 da Rua das Palmeiras 847, por favor, não vão sozinhos. E lembrem-se do que aprendi: essas entidades se alimentam de medo. Não deem a elas o que querem. Boa sorte. Vocês vão precisar. Lucas Henrique Silva. Sobrevivente do apartamento 32. Aviso final. Se alguém estiver considerando alugar ou visitar o apartamento 32 na Rua das Palmeiras 847, por favor, não façam. Dona Margarida pode ter prometido lacrar o local, mas algumas entidades são persistentes. Esta carta serve como aviso oficial: mantenham-se afastados.